Existem dois caminhos que você pode tomar quando você vai estudar uma matéria. O primeiro caminho, que é o caminho que eu uso aqui no Algebrista, que é o que, na minha opinião, é o melhor. Você primeiro aprende a teoria. Nesse aprendizado da teoria, você resolve vários exemplos, você vê a resolução de exemplos e depois você faz os exercícios, depois você faz questões fáceis, questões médias, questões difíceis e lá na frente as questões impossíveis. Eu chamo essas questões impossíveis, não que sejam impossíveis, mas são as mais difíceis. Eu chamo isso de seção ninja. Aqui nesse livro, no final de alguns capítulos, tem algumas questões bastante difíceis que não são questões para você resolver na prova. Não vai cair numa prova uma questão que você leva 40 minutos para resolver, mas vai cair uma questão que você faz em 9 minutos. Então, para que tem uma questão que você precisa de meia hora, 1 hora para resolver? É para você estudar. Quando você está quebrando a cabeça, tentando resolver uma questão muito difícil, você está revendo a matéria. Você está abrindo caminhos dentro do teu cérebro que vão te facilitar depois para fazer outras questões. Então, esse é o caminho. Teoria, exemplos, exercícios, questões fáceis, médias, difíceis e ninja lá no final. Agora, tem um outro caminho para você estudar, que é o seguinte. Prova do Colégio Naval 2013. 20 questões, resolve aí. E aí a pessoa pega aquelas questões de matérias misturadas, tem álgebra, geometria, tem geometria misturada com álgebra, tem matéria de aritmética, tem que saber geometria e vice-versa. Então você está resolvendo múltiplas disciplinas, isso é bom. Mas lá no final, quando você está prestes a fazer a prova, quando a prova está se aproximando, você não deve fazer o seu estudo, que começa lá no início do seu ano de preparação, só resolvendo questão. Porque uma questão de prova não foi feita para te ensinar a matéria. Uma questão de prova foi feita para te selecionar no concurso. O que foi feito para ensinar a matéria é o exercício exaustivo. Se você pegar uma questão de prova antiga, que eu chamo de questões clássicas, elas são úteis. Antigamente, caía nos concursos exercícios. Questões até fáceis, questões que podem ser usadas para o aprendizado da matéria. Que eu resolvi aproveitar essas questões, que elas são muito boas. Não porque vai cair uma questão no Colégio Naval dizendo calcule o MMC dessas expressões. Isso não vai cair, isso você já tem que chegar lá sabendo. Mas quando você está estudando a matéria, é um exercício interessante. Então eu coloquei as questões antigas de concurso no meio dos exercícios. E eu chamo isso de questões clássicas. Tem umas que são até bastante difíceis, tem umas que são até ninja, tá? Eu vou mostrar outras depois. Agora, você não pode fazer o teu estudo baseado somente em resolver questões, tá? Existem alguns concursos públicos que são baseados em bancos de questões. Então você tem a fundação tal, da cidade tal, que vai fazer uma seleção para a Câmara Municipal, precisa selecionar assistente administrativo. Aí vai ter uma empresa, uma fundação que vai pegar um banco de questões enorme e vai criar uma prova dali. Então quando você resolve essas questões, você tem uma grande chance de aparecer lá uma questão parecida. Por que você resolve questões que já caíram nas provas da Marinha, do Exército, da Aeronáutica? Porque vai cair de novo a mesma questão? Muito raro isso acontecer. Vale a pena. Eu já vi caírem questões parecidíssimas, só mudando os números. Isso realmente acontece, mas você não pode basear o seu estudo só nisso, tá? Você resolve questão porque você vai exercitar a matéria, só por isso. Não porque vai cair uma questão igual, na esperança de cair uma questão igual. Parecida, a chance é um pouquinho maior. Ou algum tópico que você, resolvendo aquela questão, se aprender aquela matéria, dá para resolver uma outra questão diferente, porém da mesma matéria. Então quem sabe aquela matéria resolve a outra questão. Então, quando você só pega questão e sai resolvendo, você não está aprendendo a teoria toda, porque junto com
resolução daquela questão, vem um blá 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 ali explicando aquela teoria mínima só para resolver aquela questão. Não é um trecho da teoria que você tem que aprender mesmo, tá? Então, se você olhar na internet, você vai encontrar muitos vídeos, principalmente, com resoluções de questões, e os professores normalmente mostram só a teoria necessária para resolver aquela questão. Agora, você fica, na verdade, com uma colcha de retalhos na cabeça. Não adianta resolver um montão de questões, isso não é suficiente. Você vai saber certos tópicos da teoria, que você vai lembrar um pedacinho lá daquela questão que você viu, mas você não vai saber a teoria toda. A sua colcha ou vai ser uma colcha de retalhos no teu cérebro, ou vai ser um lençol todo cheio de furos, de coisas que você não aprendeu. Então, o caminho totalmente diferente de só resolver questão, que eu recomendo, é deixa as questões para fazer lá no fim do seu estudo. E o seu estudo tem que ser, olha, aprende a teoria, faz os exercícios, começa a fazer questão, começa com as fáceis, depois vai ficando mais difícil, até você chegar lá no final, tá matando questão de prova, inclusive de assuntos misturados. E agora, o que eu uso para resolver essa questão aqui? Você tem que chegar lá, mas no final, não no início do teu estudo, tá? Então, olhe isso, pode resolver suas questões, mas faça também o caminho de trilhar o aprendizado da teoria e o restante dos exercícios e tudo mais.